Olá pessoal, meu nome é Samir e sejam bem-vindos ao canal Six in Canada. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo sobre o visto de estudante, o Study Permit. Eu vou falar o que é esse visto, para quem que serve, como aplicar e dar dicas práticas para você fazer sua própria aplicação. Além disso, eu vou falar os erros mais comuns de quem aplica, esses erros que geram uma reprovação no visto para que você não tenha seu visto negado. Então vamos ao que interessa. Visto de estudante, ou o Study Permit, é uma das formas mais utilizadas por brasileiros que vêm para o Canadá. Porque além de dar uma chance de se formarem em uma universidade de primeiro mundo, é uma porta de entrada para o país. Até porque quem se forma aqui tem direito a um visto de trabalho depois, justamente para exercer a profissão que você se formou, o chamado Post Graduation Work Permit, o PGWP, que pode ter até 3 anos de duração. Mas isso é coisa para outro vídeo. Então, quem que pode ou deve aplicar para o Study Permit, o visto de estudante? Na verdade, ele serve para quem quer estudar aqui no Canadá em um curso de duração maior ou igual a 6 meses. Ou seja, os cursos técnicos, graduações de 2 anos, que aqui são chamadas de college, graduações de 4 a 6 anos, que são os bacharéis, também o mestrado e doutorado. Todas essas situações vão precisar do Study Permit. Então, caso você venha fazer um curso de pequena duração, por exemplo, um curso de inglês de duração menor do que 6 meses, você não vai precisar desse visto. Aí você pode aplicar diretamente para o visto de turista. Mas é importante dizer também que esse visto permite com que o estudante trabalhe em tempo parcial enquanto estuda, ou seja, ele pode trabalhar até 20 horas por semana para ajudar a se sustentar. E isso ajuda muito, acreditem. Outra coisa muito importante é que caso o aplicante do visto seja casado e queira trazer o marido ou esposa, ou seja, o cônjuge, ele pode ter o direito de um visto de trabalho aberto. Esse visto de trabalho aberto permite trabalhar para qualquer empregador em tempo integral, ou até mesmo para mais de um empregador ao mesmo tempo. Mas não é para todos os casos, todos os cursos que vão ter esse direito. Apenas para quem é marido ou esposa de quem vem fazer mestrado, doutorado e cursos específicos, bacharelado em medicina, engenharias, direito, odonto, por exemplo. Ou seja, se for para fazer um college de duração de 2 anos, não vai ter esse benefício. E o cônjuge vai precisar vir para cá com visto de turista sem poder trabalhar. Agora nós vamos entrar nos requisitos para você aplicar e quais são esses requisitos e como que você vai poder fazer sua aplicação. E o primeiro requisito é ter um passaporte válido. E para você conseguir é bem fácil. Basta entrar no site da Polícia Federal e preencher os formulários solicitando seu passaporte. Você vai ter que agendar um dia e nesse dia levar pessoalmente todos os documentos que eles pedirem. E pronto, basta esperar. E aí sim, com o passaporte em mãos, quando o processo estiver pronto, você pode iniciar o seu processo do visto do Study Permit. O segundo requisito é uma carta de aceitação da instituição de ensino onde você vai vir para cá para estudar. E ela precisa ser reconhecida pelo governo canadense, ou seja, não pode ser qualquer uma. As universidades aceitas e reconhecidas são as DLI, Designated Learning Institutions, e elas têm uma lista online que você pode consultar para você não cair em nenhum golpe. Então, na prática, você vai entrar no site da instituição que você quer estudar, uma universidade ou college, e se matricular. Eles vão pedir vários documentos e isso varia de lugar para lugar, mas no geral eles vão pedir histórico escolar de ensino médio, certidões de nascimento, casamento, passaportes, certificados de proficiência em inglês. E aqui, o certificado de proficiência em inglês, geralmente eles aceitam o IELTS, o TOEFL ou o Duolingo English Test, que das 3 opções é o mais fácil. E o nível de inglês também varia, mas no geral eles vão pedir um intermediário. Então, quando você se matricular e pagar essa taxa de matrícula que eles vão cobrar de você, eles vão te dar essa carta de aceitação, que justamente é o segundo requisito. E lembrando que todos os seus documentos que você vai enviar precisam estar em inglês ou francês, incluindo o histórico de ensino médio, as certidões de nascimento e casamento. Então, caso o seu documento seja em português, você precisa fazer uma tradução juramentada. E eu recomendo o e-traduções, que é super rápido e prático. Eles são super confiáveis e eu mesmo fiz todas as minhas traduções com eles. E se você quiser ter um desconto de 5%, basta colocar o cupom SIXINCANADA na hora do pagamento. Isso já vai te poupar também algum dinheiro. O terceiro requisito é a prova de vínculo com o seu país de origem e a intenção de vir para cá apenas temporariamente. Isso porque o Canadá considera que esse visto seja um visto temporário. Então você precisa provar que tem intenção de vir e de ficar aqui apenas durante a validade do seu visto e que você não vai ficar aqui ilegal quando o seu visto acabar. E para provar isso, você precisa escrever uma carta mostrando
todos os seus vínculos com o Brasil. Por exemplo, se você tem família, bens, carros, casas, se for o caso, até mesmo emprego, e que você precisa voltar para o Brasil quando você terminar o seu curso. Lembrando que tudo que você dizer nessa carta você precisa provar, com certidões, documentos e tudo, claro, em inglês ou francês. E aqui eu falo um erro muito comum e que reprova muita gente, que é dizer nessa carta que você tem a intenção de imigrar definitivamente através de outros processos enquanto você está estudando ou após você se formar. Porque se você dizer isso na sua carta, eles vão negar o visto na hora, porque vai contra esse requisito, que é justamente voltar para o seu país de origem quando você terminar o seu curso. Então não falem isso de jeito nenhum. E o quarto requisito é fornecer um certificado de antecedentes criminais e só pode ser o emitido pela Polícia Federal. E na prática ele é bem fácil de conseguir. Basta você entrar no Google e digitar Certificado de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, clica no link, o primeiro que vai aparecer, preenche todos os dados que eles vão pedir, por exemplo, nome, o nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e documento de identidade. O certificado vai sair na hora, mas o problema é que ele sai em português, então você vai precisar traduzir. O quinto requisito é a carta da província, a Provincial Attestation Letter, que começaram a pedir recentemente. Essa geralmente é uma carta que vocês vão pedir para a universidade e a universidade vai pedir para a província por vocês. Eles vão fazer um meio-campo com o governo da província. Mas é importante vocês ficarem atentos e pedirem isso para a universidade, porque durante a aplicação do seu visto vai ser um requisito obrigatório que vocês vão ter que anexar lá. E o sexto e o último requisito que vocês vão ter que fazer é a comprovação financeira. E essa é a etapa crucial, ela reprova a maior parte dos aplicantes desse visto. Mas eu vou mostrar e explicar tudo certinho para vocês, os erros mais comuns para que vocês não cometam durante a sua aplicação. Nessa comprovação financeira, vocês vão ter que mostrar várias coisas, inclusive que vocês têm condição de comprar passagem de ida e volta, que vocês têm condição de pagar pelo curso que vocês vão fazer, e vocês têm condição de se sustentarem no Canadá enquanto vocês fazem esse curso. Porque lembra que eu falei no começo do vídeo que se vocês vierem para cá como estudantes, vocês só vão poder trabalhar em tempo parcial, ou seja, 20 horas por semana, o que pode não ser suficiente para se sustentar e pagar por todas as suas contas enquanto você estuda. E como fazer toda essa comprovação? A primeira parte é fazer a comprovação de que você tem dinheiro para pagar pelo curso. Isso varia de curso para curso, de universidade para universidade, mas em geral o custo fica em torno de 20 a 25 mil dólares por ano. Pode ser que seja mais barato do que isso. E essa comprovação é apenas do primeiro ano de curso. Você não precisa comprovar seu curso inteiro se ele for de 2 ou 4 anos. Então você precisa ter esse dinheiro parado em uma conta dedicada, tipo uma poupança, há pelo menos 3 meses e enviar o extrato bancário dessa conta, dos últimos 3 meses pelo menos, em inglês ou francês. E uma dica é que se você conseguir uma bolsa de estudo ou desconto da universidade, você pode utilizar isso para fazer sua comprovação financeira também. Então tem gente que consegue 10, 20, 50 ou até mesmo 100% de bolsa, o que ajuda muito na comprovação financeira. Mas eu já adianto, não é tão fácil conseguir tudo isso. E a segunda parte da sua comprovação é que você tem dinheiro para comprar a passagem de ida e de volta do aplicante principal e da família, se for o caso. Se tiver esposa, marido e filhos, vocês vão ter que demonstrar que tem todo esse dinheiro em uma conta também dedicada. Pode até ser a mesma conta dedicada, mas de qualquer forma, você vai ter que deixar esse dinheiro parado por pelo menos 3 meses e tirar o extrato bancário da conta, que se for em português, vocês vão precisar traduzir para o inglês. Terceira parte é provar que você tem dinheiro para moradia e para se sustentar aqui no Canadá por pelo menos 1 ano. E esse valor tem uma tabela que o governo já diz que você tem que comprovar, dependendo do número de pessoas que você vai trazer. Por exemplo, se vem um estudante sozinho, um aplicante único, tem que demonstrar 22.895 dólares. Se o aplicante for trazer esposa ou marido, precisa comprovar 28.500 dólares. E se for trazer mais um filho, ou seja, 3 pessoas, tem que comprovar 35.040 dólares. Lembrando que isso tudo é além, ou seja, fora da passagem de ida e volta e fora também do valor do curso. E para ajudar a arrecadar todo esse dinheiro, você pode até mesmo fazer um empréstimo estudantil e colocar a carta de aprovação desse empréstimo no seu pedido. E demonstrando tudo isso, eu recomendo você também escrever essa carta explicando tudo bonitinho, com uma tabela para cada coisa, o valor final dessa tabela, mostrando todo o seu gasto, justamente para facilitar a vida do agente de imigração que vai analisar o seu pedido. Porque lembre-se,
Se você facilitar, ele vai ficar feliz e você vai ter mais chances de ter o seu visto aprovado. Da mesma forma que se você fizer uma aplicação com um monte de documentos jogados, sem explicação nenhuma, ele pode não entender e negar o seu pedido. Então, não cometa esse erro. Um outro erro muito comum é apenas enviar o extrato bancário de um único mês. Isso porque eles querem ver se você tem esse dinheiro parado há pelo menos 3 meses, dedicado para o seu plano de estudos, que tem que ser um plano mais a médio e longo prazo. Não pode ser apenas um mês. Não cometa esse erro também. Por fim, outro erro muito comum que reprova muita gente é enviar extratos em nome de terceiros. Precisa ser extratos no nome do aplicante ou do familiar próximo do aplicante. E se for no nome de um familiar próximo, eu recomendo que vocês peçam para ele uma carta dele, reconhecida em cartório, dizendo que ele concorda com isso. E lembra-se de traduzir essa carta depois. Após você ter todos os requisitos que eu falei, basta você entrar no site do IRCC, criar sua conta, responder todas as questões com muita atenção e ir preenchendo os formulários. E no final, eles vão pedir para você pagar a taxa do visto, que é de $150, mais $85 da biometria e mais os valores de outros membros da família, se for o caso. Então, assim que você pagar, é só esperar o seu visto ser processado e aprovado, e então enviar o passaporte para emissão do visto por correio. Mas aí sim, eles vão dar para você uma carta de como fazer isso, com todas as instruções. Se esse vídeo te ajudou com alguma informação nova, deixa o like e comenta aqui abaixo, porque essa é a melhor forma de ajudar o nosso canal a crescer. E lembre-se, não é sorte, é preparo. E logo logo vocês vão estar aqui também na Terra Gelada, seja estudando, seja trabalhando, mas com certeza com uma qualidade de vida muito maior. Que Deus abençoe o processo de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.